A nova Rota da Seda ou Iniciativa Cinturão e Rota, a chamada ICR. Como sabemos historicamente, as rotas da seda eram várias rotas conectadas entre si da Ásia que estabeleciam o comércio desse produto, a seda, entre o Oriente e a Europa. Os transportes eram caravanas e embarcações. As rotas de início eram de Xanhan até Antioquia, mas chegaram à Coreia e ao Japão. E esta era a maior rede comercial de riquezas do mundo antigo. A nova Rota da Seda é um projeto multilateral desenvolvido em grande escala neste século. No ano de 2017, o presidente da China, Xi Jinping, anunciou em um fórum internacional o investimento de 124 bilhões de dólares iniciais em um plano global para a assim chamada Nova Rota da Seda. Relembrando o significado histórico da Rota da Seda ou das antigas rotas comerciais que uniam leste e oeste, o presidente se relaciona este empreendimento com o que se deu na antiguidade em termos do desenvolvimento do comércio. Este objetivo estabelecia vias de comércio ligando Ásia à América, Europa e África. Segundo Xi Jinping, o projeto vem a aprofundar a inclusão mundial e prosperidade de várias regiões através de um comércio livre. Olá, gente, tudo bem? O programa Pontuando hoje vai falar de China e de África. Na realidade, o que nós vamos falar é da China na África. Só para a gente ter alguns termos de comparação, eu fiz umas colinhas aqui. A China, o planeta todo, a Terra, tem 85,6 trilhões de dólares de PIB. O PIB da África é apenas 1% do PIB de toda a Terra, ou seja, 860 bilhões de dólares em seus 54 países. O PIB da China é 13,61 trilhões de dólares e só para comparar, o PIB dos Estados Unidos da América, o país com a economia mais pujante do mundo, 20,54 trilhões de dólares. Os Estados Unidos realmente são a economia mais pujante, ainda é uma economia que tem hegemonia mundial. Porém, os Estados Unidos devem exatamente o valor de seu PIB. E a China, em boa parte, é credora dos Estados Unidos em alguns títulos de dívida pública. Se de repente a China resolvesse cobrar os Estados Unidos da América os valores devidos desses títulos, provavelmente não haveria capital. Bom, mas a questão do capital financeiro no mundo é um assunto que nós vamos conversar depois, a questão das dívidas e tudo. Hoje nós queremos falar da China na África. O que está acontecendo? Bom, olha só. No ano de 2000, a revista The Economist vaticinava que a África era um continente sem esperança, analisando o PIB, analisando o IDH, analisando as trocas comerciais entre os países, a posição dos países africanos com relação ao resto do mundo, os acordos comerciais, a pobreza, a miséria, as doenças e as guerras, né? Então, parecia um continente sem esperança. Mas, um ano depois, esse mesmo The Economist disse o seguinte: mas será que esse lugar que não tem esperança não seria também um lugar de oportunidades? Mas por que o The Economist falou isso? Porque percebia-se um movimento desses últimos anos de interesse de alguns países em explorar os recursos da África, que são vastos. Então, por exemplo, a África tem tudo de forma muito intensa, né? Os governos da África são governos assim que alguns foram ditatoriais, eles passaram pelo colonialismo e teme-se, inclusive, que estejam por passar pelo neocolonialismo, mas esse é um assunto que nós vamos falar daqui a pouquinho. E ao lado da sua riqueza, a trajetória de crescimento veio crescendo de 2000 até 2016 e houve uma queda por causa dos investimentos a partir da crise de 2008, que todos os países foram crescendo em nível de desenvolvimento, de crescimento, inclusive a China, que crescia 10% ao ano. Em média, nesses últimos 30 anos, ela passou a crescer a 8, 7, e esse ano, obviamente, a questão
a pandemia, possivelmente ela terá crescido menos. Bom, então olha só, o continente ele tem 1.360.753.000 habitantes. E nesses últimos 15, de 2000 até 2016, ela teve um crescimento, esse crescimento diminuiu de 2016 para cá, mas ele continua tendo uma inércia de continuar acontecendo. A África tem um subsolo riquíssimo, ela tem 1/3 das reservas mundiais de recursos minerais. Olha só, petróleo, gás, carvão, platina, titânio, ouro, diamante, cobre, urânio, uma quantidade imensa de terras produtivas disponíveis, uma população, que eu já mencionei, de 1.360.000.000 e um continente, né, que, de certa forma, não é tão populoso, se você for olhar a China. Para alavancar esse crescimento, obviamente que é necessário de um investimento estrangeiro e ele tem que ser bem programado. Os mercados emergentes desaceleraram, a China, inclusive, os preços das commodities, porque a China ainda é uma economia muito extrativista, né? E os preços das commodities caíram, seus recursos foram vendidos por preços a menos, e o número de pobres no mundo aumentou, principalmente na África. Lá houve uma diminuição do ritmo de queda da pobreza que estava havendo. Porém, o ritmo de crescimento da África, embora mais tímido, ele continua. E ele está maior ainda que a média mundial, como esteve nesses últimos 15 anos. Quer dizer, a África está se superando, mesmo tendo tido uma queda, ela consegue manter, mesmo com queda, um crescimento acima da média mundial. Então, a análise que se faz da África nesses 20 primeiros anos, apesar do vaticínio lá em 2000 do The Economist, que era uma economia sem esperança, não se configurou. Ao contrário, um ano depois, quando ela falou da terra de oportunidades, nesse momento ela estava vendo o que outros viram. Por exemplo, a África subsaariana, o PIB, né? A África subsaariana é a parte de baixo ali, é a parte mais pobre da África e mais pobre do mundo. Na África subsaariana, o PIB triplicou e o rendimento médio, a renda média da população quase dobrou. A diminuição da pobreza ali foi marcante. As taxas de mortalidade infantil reduziram para quase metade e as taxas de alfabetização aumentaram 8%. Isso é pouco, mas para a África subsaariana significa 136 milhões de africanos a mais que podem ler e escrever desde o início de 2000. Então, a África subsaariana, sendo a parte que puxava os índices para baixo no continente, ela começou a contribuir com a média da África toda. O fato é que a economia da África, desde 1990, se liberalizou. O que é isso? Se tornou liberal. Por quê? O colonialismo legou ali muitas ditaduras de direita, a influência da União Soviética socialista bancava muitos governos ali, e por conta disso os governos eram extremamente centralizadores, tanto de esquerda quanto de direita, e alguns países eram ajuntamentos de tribos e etnias diferentes, e isso era mantido muito dentro de governos centralizados. Então, quando começou a haver a liberação da economia, ou seja, quando o capitalismo chegou lá, as coisas começaram a vicejar. Eu não estou fazendo a defesa do capitalismo contra um socialismo que possivelmente existia lá em outros países, porque a questão aqui não é ideológica, a questão aqui é de oportunidade de investimento. Mesmo os países que têm economias fechadas, como por exemplo a China, centralizadas, desculpa, como por exemplo a China, mas a China soube fazer parcerias, né? E ela fez a opção de crescimento nesses últimos 40 e poucos anos, a partir da década de 70 para cá, com parcerias econômicas e começando a trilhar esse caminho, aprendendo com os outros e exercendo as trocas mercantis, ou seja, deixando que o capitalismo chegasse lá dentro. Então, se nós entendermos que toda troca comercial, que toda parceria é alguma coisa em torno de crescimento, em cima de capitalização de recursos ou de associar
aos recursos naturais algum valor a mais para que você tenha ocupar um lugar melhor no mundo que simplesmente ser extrativista, a China perseguiu esse caminho. E agora a China se voltou os olhos para a África em termos de parceria. Mas antes disso, o Acordo de Livre Comércio do continente africano foi foi feito esse ano. Ele já estava programado desde alguns anos atrás e foi projetado em 2018 e assinado por todos os países e passou a ser efetivamente um acordo a partir do dia 1º de junho de 2020. O objetivo da União Africana é criar a maior zona de livre comércio deste gênero no mundo, com o mercado orçado em 2,6 bilhões de dólares, que não é uma coisa muito grande, não. A área de livre comércio vem abolir imediatamente 90% das tarifas sobre mercadorias comercializadas entre os países membros. 54 países, parece que um apenas não assinou. As estimativas será que o comércio intra-africano, intra-países africanos, vai subir 50%. Olha bem, é claro que existem países com economias mais frágeis e outros com economias mais fortes, e a entrada simplesmente sem tarifas de produtos dentro do país pode mexer com a economia. Então, alguns vão ter que negociar essa questão de tarifa. Mas o acordo faz com que o trânsito entre mão de obra, entre produtos que é produzido num lugar, não é produzido no outro, chegue a lugares. Então, faz parte de uma trama, vamos dizer assim, capitalista, você ter produtos colocados em locais onde há necessidades. Quando esses produtos começarem a ser produzidos lá, vão tentar se equilibrar novamente. Isso é o óbvio. Depois de 3 décadas de crescimento na China, a necessidade crescente de matérias-primas cresceu, obviamente. A China começou a crescer, ela começou a precisar de matéria-prima. A maior parte das empresas chinesas são estatais, mas lá seja capitalismo e lá também tem empresas que são não estatais, mas que obedecem os ditames do partido hegemônico lá dentro, que é o Partido Comunista, que controla, né, vamos dizer, o politburo deles lá, as câmaras de negociações, e apesar de parecer que não, mas a China tem 22 partidos, né? Mas nessas câmaras, tudo é centralizado na decisão do Partido Comunista de seus estamentos, né? Então é uma economia muito centralizada. Bom, depois de 3 décadas de crescimento da China, a necessidade crescente de matérias-primas, as empresas chinesas, em sua maioria estatais, passaram a correr o mundo atrás de contratos de exploração e fornecimento com os estados produtores, como, por exemplo, Bolívia, onde ela queria o ouro, o Equador, onde ela quis o petróleo, a Austrália, o gás natural, as Filipinas, carvão, lançando mão de artifícios diversos como oferta de créditos a longo prazo, cancelamento de dívidas, oferecimento de ajudas humanitárias e investimento em infraestrutura. Olha bem, então, a China começou a fazer parceria com países do terceiro mundo, países com recursos, com commodities, e ela precisando de matéria-prima, ela começou a oferecer alguma coisa em troca. O que ela fez? Cancelou dívidas com ela mesma, ofereceu ajuda humanitária, quer dizer, construiu hospitais, ajudou com melhorar os índices de pobreza, fez investimento em infraestrutura, estradas de ferro, construção de deslocamento, construção de silos, de armazenamento, ajuda na prospecção de algum tipo de recurso, quer dizer, construiu a infraestrutura para que ela própria tivesse acesso àquele recurso. Então, nessa perspectiva, a inserção da China na África, que é rica em matéria-prima, é mais ou menos a mesma coisa que está sendo feita lá dentro. Ou seja, a China corre atrás da matéria-prima abundante da África e coloca à disposição da África recursos. A China vem sendo uma parceira comercial da África na forma de cooperação. Vamos ver como é isso aí. Os tipos de relação de desenvolvimento são o que eles chamam de Sul-Sul. Ele está à margem, né, da influência da Europa. Por isso, Europa e Estados Unidos. Então, por isso, Sul-Sul. Quer dizer, a China colabora para que os países interajam entre si lá na África, né? Não tenham dependência do norte, Estados Unidos da América, ou do norte, União Europeia, né? Essa cooperação ela é temida dentro da África e também aos olhos do mundo,
porque o colonialismo na África foi uma coisa central, né? O escravismo e o colonialismo foram duas causas do subdesenvolvimento africano. Quer dizer, se a China vier a praticar neocolonialismo, o medo que se tem é que a coisa desgringole, se subdesenvolva ainda mais. Mas não parece ser isso que está acontecendo. Em séculos de tráfico negreiro, por exemplo, muitas mortes ocorreram e a grande maioria dos mortos e os deportados, né, a diáspora africana, era composta de jovens que estavam no auge da sua capacidade de produção. Os países perderam jovens, né? As terras não foram produtivas, o tráfico foi responsável pelo despovoamento de vastas regiões e a África evoluiu ao longo daqueles 300, 400 anos ali. O temor, então, é que nós estejamos diante de um neocolonialismo. Contudo, o desenvolvimento sendo bilateral, e ao contrário do que fizeram as potências coloniais, os chineses não usam essa presença para intervir na vida política. Ela não apoia ou retira governos, ou faz algum tipo de pressão, ao menos até o momento. De certa forma, faz sim, porque alguns pontos de interesse em votações, por exemplo, na ONU, a China privilegia, pede aos países parceiros da África que votem a favor dela. E isso ela facilita o crédito e diminui juros e aumenta a participação. De certa forma, ela está comprando apoio. Mas os chineses, naturalmente, têm seus interesses, né? A parceria tem sido ganha-ganha até então, no jargão lá dos movimentos das parcerias. Essas parcerias respondem às necessidades das economias emergentes, né? Claro que a China está na África porque quer recursos abundantes. A África, para desenvolver, precisa de investimentos estrangeiros, normalmente os investimentos chineses. Apesar da maioria dos investimentos dos chineses serem estradas, ferrovias, portos, dutos, está relacionada à exportação de petróleo e outros recursos naturais para a China, mas abundam pelo continente africano investimento também, olha bem, escolas, hospitais, redes elétricas. Por um lado, esses investimentos, que eu vou chamar de humanitários e infraestruturais, eles servem, obviamente, ao continente africano, mas servem também aos chineses que estão lá. Porque um dia vai haver a diáspora chinesa também, e isso nós vamos falar daqui um pouquinho, lá na frente. Pode-se dizer que, a essa altura, para a África, a China tem sido um mercado, um doador, um financiador, um investidor, um empreiteiro e um construtor. Olha bem, a China tem sido para a África, ao longo desses últimos anos, um mercado, um doador. Quer dizer, é um mercado de venda de recursos. Um doador, porque ela abate dívidas, simplesmente liquida algumas dívidas e investe em infraestrutura. Financia o Estado, né? É um investidor, porque investe em suas empresas, coloca dinheiro em suas empresas lá dentro. Um empreiteiro, porque constrói centrais, constrói estradas, silos, fábricas. E um construtor, porque a construção pesada a China também executa, né? Melhora de cidades, construção de prédios escolares, entre outras coisas. Então, as economias africanas dão prioridade às empresas transnacionais e multinacionais que vão se registrar em seus territórios. Para além das oportunidades de emprego que isso gera, é o caso da China, tem-se maior retenção de impostos. Então, olha bem, quando uma empresa vai lá para dentro, ela não só abre postos de trabalho para africanos, como ela, ao comercializar produtos lá dentro, ela paga-se imposto. E com o acordo comercial livre de tarifas entre os países, esses produtos transitam pela África, levando crescimento e atendendo às necessidades de outros pontos da África. Então, o trabalho da China tem sido um trabalho ótimo. Claro que nós estamos falando aqui de acordos comerciais, parcerias comerciais. Não tem ninguém bonzinho nessa história, não, né?
Alguns produtos vão sair, por exemplo, made Etiópia, made Nigéria, quer dizer, made país de fabricação. Isso é uma inserção da África no mundo, né? Os produtos africanos vão começar a circular no mundo, como os produtos chineses começaram a circular no mundo há 30, 40 anos para cá. No início, produtos fraquinhos, né? Produtos raros que imitavam os outros com mão de obra barata, mas isso tudo mudou. A China emprestou dinheiro para países da África construir trens, barragens e outras infraestruturas a juros muito baixos. E os analistas dizem que ela não está preocupada com a devolução dos empréstimos. Sim, ela nota que algumas economias não vão conseguir pagar aqueles empréstimos, mas elas vão crescer. E ela sabe que ela vai colher os benefícios desse crescimento e ela vai ter acesso aos produtos, aos recursos, o que de repente paga muito melhor essa dívida, ou paga com os próprios recursos. A China não interfere em questões de direitos humanos, o que é cobrado inclusive em relação ao resto do mundo cobra. Ela não se imiscui nas eleições dos países, se elas são mais ou menos democráticas, ou ela não fala de dívidas passadas, ela não joga ninguém no Serasa lá do mundo de que está endividado, ela não se ocupa disso. A China até supõe que, em média, 17 países não terão condições de honrar os empréstimos feitos com ela, mas ela considera como investimento para que no futuro tenha mais acesso à infraestrutura quando for explorar esses recursos naturais. Aliás, os recursos naturais seriam a própria garantia das quitações das dívidas, né? Bom, continuando na minha colinha aqui, a China não pode mais crescer nos patamares que vinha crescendo. No futuro terá de terceirizar sua produção. Por quê? A mão de obra na China não é mais barata. O pessoal fala, produto chinês, produto vagabundo, quebra à toa, é mão de obra de baixa qualidade. Tudo isso não é verdade na atualidade. E eu não estou defendendo a China, nem falando bem nem mal. O que eu estou falando é o que está acontecendo lá dentro. A mão de obra na China não é mais barata, ela ficou especializada e por conta disso ela tem altos salários. A produção hoje é de alta tecnologia, inclusive muitos dos grandes cientistas e pesquisadores de grandes institutos do mundo eram chineses e eles voltaram para a China. Hoje eles produzem suas pesquisas lá dentro. A produção hoje é de alta tecnologia, a qualificação é de expressão mundial, é top de linha. As multinacionais que se beneficiaram com os baixos salários na China tiveram de sair. Para onde que elas vão? Para a África. A China, por exemplo, ela não pode contratar os seus nacionais por preços muito altos, ela vai romper fronteiras. Ela vai se instalar lá na África, a baixos salários, como outrora fizeram com ela, ela vai fazer agora com os africanos. Só que ela está tentando, segundo eles, ela está tentando fazer uma parceria em que os países africanos não percam. Neste momento, nós podemos advir que as manufaturas na África podem trazer alguma degradação ao meio ambiente, porque essa poluição, embora a China tenha conseguido diminuir em 4%, em alguns lugares 5%, 6%, o nível de poluição, mas o carvão lá ainda é muito utilizado e as cidades, se algumas ainda são muito embaçadas. E isso aí, obviamente, vai acontecer na África. E o mundo está preocupado com isso. E isso subsiste na China, né? E tem sido uma luta constante para se diminuir a degradação e poluição ambiental. Mas, de qualquer forma, a liberdade econômica na África trouxe benefícios. Então, olha bem, a liberalização da África, até então, trouxe benefícios. Atração de investimentos diretos, geração de empregos, aumento da retenção de impostos para financiar o Estado e qualidade de vida. A alfabetização, os índices de DH aumentaram, a pobreza diminuiu, né? Com as crises aí, não diminuiu tanto, mas diminuiu e percebe-se que o aumento de crescimento vai se manter maior que a média mundial, a pobreza vai cair lá também. O avanço tecnológico, a capacidade de pesquisa e inovação veio no esteio da especialização dos profissionais. A qualificação elevou o salário médio chinês se aproxima dos grandes salários do Ocidente. O que vai acontecer, de repente, lá na China? Isso também. A média dos salários vai começar a subir.
ainda que não imediatamente. Os produtos vão começar a melhorar de qualidade, ainda que não imediatamente. A China vai começar a ficar, a África vai começar a ficar, a África dos seus países, né? Cada um com as suas qualificações, com as suas modificações, com as suas etnias e maneiras de ser, de proceder e tudo. Mas os países, de uma maneira geral, vão ter inserção no mundo. A África vai ficar mais parecida com o resto do mundo. A criação da infraestrutura que a China proporcionou à África fez com que outras empresas não chinesas também fossem para a África. Ela criou infraestrutura lá e as outras empresas quiserem ir para lá também. E com certeza esse tratado de livre comércio estabelecido esse ano, ele vai acabar por beneficiar a própria China e os outros países. O Bright Simons, presidente do MP Degree, uma empresa de tecnologia web com sede em Accra, projetou que as relações existentes dão à China uma vantagem nas relações comerciais com o continente no âmbito do novo programa da área de livre comércio. Ou seja, então, os analistas estão dizendo que o fechamento desse livre comércio na China, na África, vai de qualquer forma beneficiar a China. Obviamente vai beneficiar outras empresas que forem para lá em busca de baixos salários, mas que tenham produções que vão evoluir com o tempo e vão usufruir do mercado comum africano. Este é o processo que está se estabelecendo então na África. A China quer ganhar influência política para favorecer seus posicionamentos na geopolítica mundial, isso é óbvio. Ela tem agora a Rota da Seda, uma coisa que nós não vamos falar nesse momento, o projeto dela, China, né, 2025, né, que é o slogan deles aí, que nós podemos vir a falar daqui para frente, está perto aí, né? E com a Rota da Seda, ela quer influir nas economias para ter parcerias. Então, essa hegemonia que a China está tentando chegar em termos de comércio mundial, em termos de tratados, ela é menos política e mais econômica. Claro que existem ações políticas. Ela tem sido combatida, inclusive com taxas elevadas e com questões ideológicas totalmente desnecessárias, porque a China é completamente capitalista, né? Mas isso aí é pano de fundo para não quebrar a hegemonia do Ocidente. Porque daqui, por exemplo, alguns empresários já estão viajando para Wuhan, por exemplo, que é o centro nervoso da economia chinesa, estão aprendendo mandarim, né? As trocas comerciais ainda são feitas em dólar, mas a China está promovendo, ela fez um tratado esse ano aí, esse tratado da China com 11 países asiáticos, da ASEAN, né? E mais 5 países de fora da ASEAN, e esse tratado, futuramente eles estão pensando em fazer uma bolsa de moedas, ou entre eles começar a trocar as suas próprias moedas e não ter que comprar dólar para poder fazer negociação com o vizinho do lado, né, e esse vender dólar e comprar dólar também. Então as transações comerciais começaram a ser feitas. Isso aí quebra um pouco a hegemonia do Ocidente. Normalmente os Estados Unidos da América, a maior economia mundial. Bom, o mundo desconfia e teme a China. Não sabe do que ela é capaz. Tem medo, né, do neocolonialismo, que ela volte a colonizar a África nos termos do passado, que a Europa e outros países o fizeram. Essa modalidade de recurso de entrar em países não desenvolvidos em busca de recursos não é nova, isso aí é coisa antiga. Há muito tempo assim tem se tentado, porém a proposta da China pode levar o continente a um desenvolvimento que o colonialismo antigamente não entrou, porque os caras não fez. Os caras chegaram lá, tiravam tudo, deixava guerra e gente morta e tudo para trás. A China não tem feito isso, ela tem construído o local onde ela foi. É como se você alugasse uma casa e chegasse lá e começasse a mexer no telhado, na parede, pintura, banheiro melhor, fiação melhor e tal. Deixasse lá, você vai usufruir daquilo, aí você deixa por benesse. É mais ou menos o que ela está fazendo. Parece que ela quer agradar aqueles que ela pretensamente vai colonizar, se é que é isso. Bom, a China tem a seu favor um desenvolvimento visível em poucas décadas de atuação no continente, e outras partes do mundo também. As parcerias da China têm sido vitoriosas. Talvez sua estratégia seja mais bem posta e fique mais enraizada numa influência que dificilmente os outros países conseguiram ou que vão conseguir daqui para frente.
Ela aposta num alinhamento, obviamente, a seu favor desses países no Conselho da ONU, como eu já falei. No entanto, esse crescimento rápido da África, propiciado pelos investimentos chineses, pode não dar resultados. Olha bem, a China teve um crescimento rápido, ela fez investimentos em áreas importantes, ela começou com mão de obra barata, trouxe multinacionais e transnacionais para lá e começou produções baratas lá dentro do seu próprio punho e começou a vender, ser competidora no mundo. Mas isso não necessariamente vai acontecer com essa rapidez na África. A África a China sempre foi muito centralizada. Ela veio do comunismo descentralizador, embora essa etapa seja uma etapa de capitalismo, mas é um capitalismo de Estado, controlado, com leis determinadas, tudo muito observado. Lá na China, por exemplo, eles podem chegar aqui, pegar essa área toda aqui, desapropriar e fazer uma obra que é, em tese, para o bem de todos, né? O Estado banca isso, que o investidor entra lá dentro, que um capitalista deles lá entra lá comprando, se for determinação do Estado, você pouco ou nada tem que fazer. Isso não acontece na África. Os povos africanos têm outras tradições, a questão da relação com a terra é diferente. Então, as estruturas familiares e tribais, as origens dos governos e as tradições não aceitam pura e simplesmente um comando central toda própria, né? Então, isso aí faz com que seja muito diferente do que historicamente ocorre na China, o que está acontecendo na África. Bom, só o tempo e outras análises mais para frente, de dados daqui para frente, é que vão nos dar a verdadeira dimensão do que está ocorrendo de fato. E nós estamos no meio do processo, esse processo está crescendo, e o mais interessante é que as pessoas aqui no Ocidente acham que só existe o Ocidente, né? A China é comunista, os caras estão lá, é uma ditadura, eles não estão fazendo nada, não. Eles criaram blocos econômicos, eles fizeram investimento, eles tentaram o BRICS, que acabou, está meio ao quebrado, né? Na realidade, nos BRICS só existe a Rússia e a China, a Índia está com um governo mais voltado para o Ocidente, mais voltado para a OTAN. O Brasil se alinhou com os Estados Unidos novamente, de uma maneira subalterna, e não vai conseguir ter a soberania para dialogar com um mundo multipolar, por estar alinhado. A ideia é não haver esse alinhamento. A África, por exemplo, ela pode não se alinhar necessariamente à China, receber benesses do mundo inteiro e ganhar soberania. O que todos os povos precisam é de soberania. Se a China será um parceiro que tenta um novo colonialismo, nós ficaremos sabendo com o tempo. De toda forma, a África saiu do ostracismo e penetrou nas comunidades econômicas que saboreiam o crescimento e inserção mundial. Se ela conseguir manter, ou melhor, se cada país conseguir manter o seu conjunto, a soberania, diante dos governos, chineses ou não chineses, ou da pressão dos outros povos, nós teremos conseguido que a África chegue à sua verdadeira grandeza, que parece que sempre foi a missão da África. Nós vamos aguardar e vamos torcer. O que nós precisamos é de olhar esse exemplo, sabendo que você pode ter um povo associado a você, um povo desenvolvido, mas mantendo a sua soberania. Nós não temos que estar ligados a blocos. Uma bobagem que tem aqui no Brasil é esse estabelecimento de bolhas. A questão da vacina, por exemplo, a vacina chinesa. Todas as vacinas são chinesas, sabe por quê? Porque a China é o grande laboratório do mundo. Se você quiser parar todos os laboratórios, a produção farmacêutica mundial, você diz para a China, não vende nada para ninguém, tudo para. A China hoje concentra quase uma boa parte dos insumos dessas empresas, principalmente da vacina, até porque há tempos que começou lá atrás essas epidemias lá dentro da Ásia, porque são países muito populosos, existiu muita perda ambiental que fez com que as espécies tivessem que se locomover, criando laboratórios de vírus por contaminação de espécie contra espécie que não conviviam naqueles habitats. Grandes fazendas que hoje estão no mundo inteiro. A epidemia graçou da África um continente, um bloco de continente populoso para o resto do mundo, que são praticamente ilhas, né? Porque hoje tem transação econômica, porque aqui também tem fazendas, porque aqui também tem degradação ambiental. Então, a questão
do vírus e da vacina contra o vírus não é chinesa. É da forma como o mundo inteiro, inclusive os chineses, tratam a natureza. Eles estão começando a acordar para isso lá. E tomaram medidas de autoproteção rápidas, porque ganharam conhecimento com aquilo que veio acontecendo lá. Nós precisamos de olhar o que eles estão fazendo e fazer a nosso modo. Agora, o mais importante é, a gente não tem que se alinhar com a União Europeia, com o Tratado Transpacífico, com o Tratado Transatlântico, com os Estados Unidos da América, com a própria China. Nossas parcerias não são de alinhamento automático, são parcerias de soberania. Nós somos um povo soberano. O que as ideologias dizem por aí é bobagem. Não existe mais nada dessa ideologia. Tem gente vivendo na época da Guerra Fria. A Guerra Fria já acabou, né? Hoje em dia ninguém chega a guerras atômicas e guerras de grandes proporções, porque isso faz perda financeira, perda material. Não tem ninguém querendo perder dinheiro. Todo mundo quer qualidade de vida. Só que a gente precisa ter qualidade de vida dentro do meio ambiente. Então, esse foi o programa Pontuando de hoje, tá ok? Eu agradeço a atenção de vocês, espero que esse programa tenha ajudado a todos nós a entendermos o papel da China, da África, nesse momento, e vamos nos espelhar no que está acontecendo, vamos começar a ler o que está rolando do lado de lá, porque tem muita coisa interessante e inteligente que está rolando do lado de lá, e eu não estou falando por nenhum elogio, estou falando nessa breve pesquisa que eu fiz, porque são fatos, tá bom? Muito obrigado por você ter nos acompanhado, assine o nosso canal, dá o like aí, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam interagir com a gente. Se você quiser deixar um comentário, se você achar que algum dado que eu passei está errado, alguma interpretação está errada, deixe seu comentário. Eu quero deixar bem claro aqui, não sou alinhado com nenhuma ideologia, não estou falando aqui em favor ou desfavor da China ou de qualquer outro país do mundo. A única coisa que eu estou falando aqui de pensamento próprio é, se nós não somos soberanos, não conseguiremos fazer parcerias com ninguém, seremos sempre subalternos. Ok? Dá o like aí e compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário e até o próximo Pontuando. Muito obrigado.